hoje a aposentadoria para um servidor que foi contratado de 2003 para cá, como é que é calculado o provento dele, o benefício dele? É pela média. É a mesma coisa que acontece no INSS. Ele não tem mais direito à paridade. Então, dito isso, eu posso dizer o seguinte: hoje não há diferença significativa entre os dois regimes. Evidente que nós estamos... Evidente. Eu peço... Eu ouvi todo mundo com atenção, eu só queria concluir pelo seguinte: eu não estou tratando da situação remuneratória e da situação funcional dos ACS e ACS. Eu estou dizendo que os regimes hoje são bastante semelhantes. Os ACS e ACS, eles têm uma diferença que é significativa em relação a outros aspectos. Por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos aqui discutindo plano de carreira, que os ACS e ACS não têm. A exemplo da Guarda Municipal, que nós estamos concluindo uma negociação que vem de 2003 para cá, nós estamos concluindo uma negociação em relação ao plano da Guarda. Nós começamos e pretendemos brevemente concluir essa negociação com os ACS e ACS. Outras vantagens que os agentes não têm, evidentemente que são demandadas e serão negociadas. Não há um impedimento para que os ACS possam reivindicar e, em algum momento, obterem essas vantagens. Um exemplo foi dado aqui, que é a questão do ticket de refeição, que foi uma conquista em grande... É uma conquista da categoria. Não é um ato de generosidade, é uma conquista da categoria. Dito isso, e para concluir, quais são os problemas jurídicos específicos dos ACS e ACS? A Constituição Federal, ela foi emendada pela emenda 51 em 2006. Ela alterou o artigo 198, que tratou da contratação dos agentes pelos municípios e estados pela União Federal. Mas ela diz lá na emenda 51 que o regime dos ACS e ACS será definido por lei federal. A Constituição Federal diz que o regime, carreira, remuneração dos ACS e ACS será definida por lei federal. A lei federal, no que ela permite o município agir diferentemente? Com relação ao regime. Ela diz: os agentes contratados pela União ou serão no regime seletista, mas os estados e municípios poderão dispor diferentemente. Ela diz isso. Só que na hora que ela diz a respeito da contratação, como o próprio artigo 198 fala, ela fala lá em contratação mediante processo de seleção pública. Processo de seleção pública é um pouco diferente de concurso público, embora haja rigores em ambas as situações. Mas processo de seleção pública está dito em letras garrafais no artigo 198 da Constituição. Se vocês puderem puxar um pouquinho para trás, o artigo 39 da Constituição Federal diz assim: os cargos públicos são acessíveis a todos aqueles que fizerem concurso público. Essa diferença, juridicamente, ela não é pequena e ela não é desprezível. Tanto é que a reivindicação de vocês, ela não é negada ou recusada sob a inspiração meramente política. Ela tem essa questão jurídica e que ela diz respeito a todos os entes da federação que contratam agentes comunitários de saúde. Portanto, colocada a questão desse modo, eu estou encerrando só para dizer o seguinte: são esses os dispositivos, são essas as razões jurídicas. Eu queria, com silêncio aqui, eu tenho, como vereador, eu tenho parentes que trabalham na área de saúde, na minha região lá de Serra, primas minhas que trabalham. E se eu estou enganado, eu quero que vocês todos me corrijam. Quando chamaram todos a fazer um concurso público, foi divulgado na rádio, os cursinhos divulgaram concurso público, não exame de seleção. Tanto que nós estamos aqui com um telegrama, né, dos Correios, a prefeitura chamando
né, o senhor para o cargo de agente de combate a endemias. O cargo é diferente. Então, é por isso que há pontos e contrapontos. Essa aqui é uma carta da prefeitura. Então, é por isso que nós estamos querendo entender o porquê de dizer que há diferença. Mas há diferença aonde? Como? Se consta, eu não vou repetir, não vou ficar batendo na mesma tecla, que é o erro de 3 anos e meio, que aqui para a prefeitura conta como estatutário. Aí me chega um telegrama na casa de uma pessoa, logo após passar no concurso, que ele não foi chamado para o exame de seleção, ele não foi selecionado entre um grupo de pessoas, e sim, ele fez um concurso, e logo após o concurso foi enviado uma carta telegrama, o secretário municipal de adjunto de Recursos Humanos, conforme publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de nove de 2008, convoca Vossa Senhoria para os procedimentos iniciais de posse no cargo de agente de combate a endemias. Solicitamos o seu comparecimento conforme o cronograma abaixo. Então, é isso que eu quero entender. É isso que não é eu que quero entender. É isso que todos querem entender. Então, eu acho que nada mais justo de que a prefeitura possa estar fazendo esse relatório, e dentro dessa comissão eu queria estar colocando aqui para a assessoria, né, do legislativo dessa casa, para que nós possamos estar encaminhando para a prefeitura um ofício solicitando para que a prefeitura possa estar encaminhando um relatório, viu, Célia, para o sindicato, para essa casa, para que vocês possam estar entendendo melhor, porque eu respeito a opinião de todos aqueles, né, que usaram aqui a palavra, mas tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está batendo, sabe? Eu acho que todas as pessoas que estão aqui, eles não querem nem mais nem menos do que um esclarecimento. É simples, que esclareça aquilo que é justo. O que vocês estão querendo está escrito em Provérbios 37. Agur fala, não me dê riqueza, para que na riqueza eu não venha esquecer do Senhor. Não me dê pobreza, para que na pobreza eu não venha roubar e denegrir o seu nome. Me dê o pão na medida certa. Eu acho que o que vocês estão querendo aqui não é mais e nem menos do que o pão na medida certa. Vocês não estão querendo um centavo a mais e nem um centavo a menos. Vocês só estão querendo aquilo que por lei lhes confere. Tá bom? Eu queria estar passando a palavra aqui para o vereador Irã, para depois a gente estar... Por favor, Irã. Vereador, eu preciso falar. Paulinho, primeiro, gente, eu queria reconhecer aqui a fala do Paulinho, porque ela foi brilhante, Paulinho, em todas as suas colocações, porque você consegue colocar as coisas de maneira muito simples. Mas eu estou há algum tempo debatendo aqui na minha cabeça, tentando entender o seguinte: se o seletista e o estatutário são a mesma coisa, qual o problema de colocar todo mundo como estatutário? Porque na minha opinião, como prefeito, eu acho que eu escolheria fazer isso, porque você elimina o fato de que tem um tanto de gente argumentando que você está descumprindo a lei por não ter um regime único, que está previsto na lei do município e na Constituição Federal. Agora, o que eu acho que está acontecendo, vereador Paulinho, é o seguinte: é dinheiro. Sabe por quê? Silêncio. Aí, só para dizer aqui, porque para pegar Antônio Carlos, para fazer a via dela, aí depois, um ano e meio depois, ir lá, arrancar todo o asfalto e colocar concreto, para isso tem dinheiro. Para pegar o viaduto ali do Antônio Carlos, ali a trincheira ali de Santa Rosa,
com 7 anos, que já estava pronto, e gastar 17 milhões de reais refazendo a mesma trincheira, para isso tem dinheiro. Para contratar a obra do BRT, na empresa que está ligada ao Carlinhos Cachoeira, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a preço acima do de mercado, porque eles estão falando que a obra está superfaturada, quem está falando isso não sou eu, gente, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Para isso tem dinheiro. O que eu acho que está faltando, o que eu acho que a gente precisa pegar e colocar aqui, é que essa, como todas as questões, estão sendo uma questão política. E aí não é político eleitoral, não. É político da gente resolver qual é a prioridade de Belo Horizonte. E aqui eu não estou querendo falar nada, nem contra o prefeito de Belo Horizonte, nem contra a administração pública, mas é uma coisa simples. E eu acho que aí a fala aqui mais certa foi aquela primeira frase que a gente precisa pegar aqui. Se não há diferença, qual é o problema? Tá bom. Aqui, eu vou estar passando a palavra aqui agora para o Carlos Fabiano Pimenta, né? Eu recebi uma mensagem aqui agora de um ACR. Ele disse aqui que sem ACS não tem programa Saúde da Família. De fato é mesmo, não tem. Então eu queria estar passando, Fabiano, para as suas considerações. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, vereador Tomé, Paulinho motorista, mais vereadores. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar também a Célia, do Sindibel, representante do Ministério do Trabalho, a Vânia, o João, entre outros, né, os ACS, ACS. E antes de entrar nas questões específicas da Secretaria Municipal de Saúde, eu só queria colocar duas coisas, né, com bastante respeito a essa casa, aos senhores. Em primeiro lugar é o seguinte, os adjetivos cada um põe como quiser e faz parte de cada um. Mas, por favor, né, manipulação de dado e fraude, eu gostaria de pedir a essa casa que acompanhasse, né, assim, não é procedimento dessa gestão da Secretaria Municipal de Saúde, né, muito pelo contrário, é de manipular e fraudar. Né? Então, assim, não existe manipulação de dados de dengue, de leishmaniose, ao contrário, né? Vamos ouvir, depois a gente questiona. Eu acho que podemos ser questionados e tudo mais, mais do que isso. Os dados estão absolutamente abertos a essa casa, ao Ministério Público e qualquer outra entidade, né? O Conselho Municipal de Saúde. Muito pelo contrário, né? Nós tivemos a dignidade e a hombridade de divulgar 50 mil casos de dengue e, infelizmente, 15 mortes em 2010. A maioria dos casos por critério clínico e epidemiológico e não por laboratório. Então, assim, eu acho que isso é importante até para o trabalho que vocês, né, fazem no dia a dia, que poderiam estar sendo deturpados para o mais ou para o menos, mas que os dados não retratam nada mais, nada menos que a realidade da cidade. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para a sociedade belo-horizontina e a sociedade belo-horizontina é representada aqui nessa casa. Então, vereadores Hugo Tomé, Paulinho, Reinaldo, Irã, assim, estão lá os dados abertos, auditáveis, né? Eventualmente, se houver algum erro, tenham certeza, né? Exceto de algum local que possa ter cometido essa impropriedade, né? E mais do que isso, de órgão que não faz parte do cotidiano do servidor público, eles estão absolutamente abertos. Eu até fico admirado, né, de ouvir isso de um próprio funcionário, que poderia ter colocado isso lá para o seu gerente e formalizar. Porque a nossa função como gestor público... Gente, eu queria... Vamos... Por favor, olha, eu queria... Né, todos falaram, a mesa ouviu, a gente pode... Vamos acompanhar, depois a gente questiona, por gentileza. Eu estou entendendo o quê? Se eu estou entendendo, acho que precisa ficar claro para a sociedade belo-horizontina, é que os dados, né, Israel, eu acho que você está duvidando também,